Bom dia, rapaziada. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de pré-cálculo. Eu sou o Gabriel, bolsista do projeto de pré-cálculo no SEND e vou estar responsável por estar ministrando essas 5 aulas para vocês. Antes de começarmos, é bom lembrar a todos que temos um amplo material de acompanhamento das aulas no e-projeto, com a apostila do pré-cálculo no SEND, que é uma apostila bem completinha, 118 páginas, com todos os conteúdos que serão abordados em aulas e até alguns a mais. Temos o conteúdo dividido em páginas aqui, separadinho sobre cada parte de cada conteúdo, que vocês podem dar uma revisada. Está bem resumida essa parte que está aqui aberta que está separada no e-projeto, mas da apostila também é bem resumido, porque como é muito conteúdo, né, é importante que seja dado de uma forma rápida para conseguir, né, tá vendo tudo que é mais importante nesses 5 dias. Além dos conteúdos separados e da apostila, temos também os questionários. Toda semana, todo dia, né, tem questionários, 2 ou 3 questionários. E esses questionários, caso vocês queiram estar recebendo o certificado das horas lá de eu participei do curso e tal, que é bem legal ter essas horas, ajuda vocês mais para frente. Vocês têm que estar respondendo esses questionários, né, e estar tirando no mínimo 75% da nota nesses questionários. Na somatória de todas as notas de vocês tem que dar 75%. Então, recomendo vocês fazerem, que é muito importante. Fora os questionários, temos exercícios de fixação que não valem, digamos assim, nota. Porque não é nota, né? Vocês têm que tirar 75% para conseguir ter o certificado. Esse daqui não precisa estar fazendo, só que eu acho extremamente importante vocês fazerem essas listas de questões, porque querendo ou não, o mais importante do curso é vocês aprenderem, nada melhor do que aprender matemática praticando, né? Refazendo e fazendo e refazendo, que é assim vocês realmente vão dominar o conteúdo. E estão bem boas essas listas, estão com gabaritos, bastante exemplos. E também temos os fóruns de dúvida, onde vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês. É claro, vocês podem deixar nos comentários da aula, mas eu acho melhor vocês virem nos fóruns de dúvidas aqui do e-projeto e estarem tirando as dúvidas comigo, no caso, que sou o monitor, que vou estar respondendo vocês. Bom, dito isso, o primeiro conteúdo na nossa aula é matemática básica, né? Do dia 1 temos matemática básica. Começando por frações. Para que servem frações? Frações são formas de representar partes de coisas, digamos assim. Por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos claramente uma pizza. Mas e aqui? O que nós temos aqui? Nós temos uma meia pizza, uma pequena pizza, uma pizza com metade do tamanho da primeira. O que nós temos aqui em forma de fração seria uma pizza sobre 2, né? Ou meia pizza, ou 0,5 pizza. Só que é isso que eu colocar como 0,5 pizza já não é mais frações. São números decimais. Então, eu peguei uma pizza que era inteira, dividi ela por 2. E o que eu tenho aqui é uma pizza dividida para 2. Isso seria uma fração. Uma forma de representar uma parte de algo. E aqui, por exemplo, o que nós temos aqui? Aqui o que nós temos é 2 partes de uma pizza. No caso aqui a gente tem uma pizza que sobrou, que se a gente dividisse essa pizza em 8 partes, como ela está dividida aqui, ó, podemos ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa pizza é dividida em 8 pedaços. Então aqui a gente tem 6 oitavos de pizza, que seria 6 dividido para 8. E aqui do lado nós temos 4 oitavos de pizza, que seria 4 pedaços de 8. E somando os dois, nós podemos dizer que temos 5 quartos de pizza. Mas por que 5 quartos de pizza se aqui são 10 pedaços, dividido em 8 partes? Porque aqui, se a gente tivesse 10 sobre 8, poderemos dividir por 2 em cima, que seria uma simplificação básica, que daria 5, e dividindo por 2 embaixo, que daria 4. A gente pode estar fazendo essas simplificações, dividindo em cima e dividindo embaixo, para conseguir um número menor e uma forma mais fácil, mais simplificada de estar mostrando a nossa fração.
Mas fazer aquela soma foi muito fácil. Por quê? Porque nós temos porque as duas pizzas que nós temos são divididas em partes iguais. As duas pizzas são divididas em 8 partes. Mas aqui, como a gente pode ver, essas duas pizzas que queremos somar já não são mais divididas na mesma quantidade de partes. Por quê? Porque aqui nós temos 6. Podemos ver que essa pizza foi dividida em 6 partes. Então, os tamanhos dos pedaços dessa aqui são diferentes dessas daqui. Então, se eu disser que eu tenho 4 partes de 8 aqui, então se eu disser que eu tenho 4 partes de 6 aqui, é diferente de eu dizer que eu tenho 4 partes de 8 aqui. Porque os tamanhos dos pedaços dessa daqui são maiores, porque são divididas em menos partes. Bom, já que os tamanhos dos pedaços não são iguais, eu não posso simplesmente somar os dois diretamente como eu fiz aqui. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, eu escrevo a representação dos dois. Então, aqui eu sei que eu tenho 5 sextos de pizza, porque são 5 pedaços. E tenho 4 oitavos de pizza, porque esse aqui são 4 pedaços divididos para 8. Para mim poder somar eles, eu terei que calcular o MMC dos dois, dividir pelo nosso dividendo que eu tenho aqui, que é o nosso C. Esse aqui é o D, só para fazer a representação, porque aqui eu coloquei em letras A e B. Então, primeiro eu vou calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre esses meus dois valores. Vou dividir o meu MMC pelo nosso 6, vou multiplicar pelo nosso A, que é o nosso 5, mais a mesma coisa para a nossa segunda fração e dividindo tudo pelo nosso MMC. Assim eu vou conseguir colocar eles em cima do mesmo denominador e aí vou poder somar eles como eu fiz no primeiro, já que os dois tinham o mesmo denominador, eu só somei as partes de cima e mantive a parte de baixo, igual eu vou fazer agora. Para calcular o nosso MMC, que é o nosso mínimo múltiplo comum, nós teremos que fazer divisões sucessivas dos dois valores pelo mínimo número possível. Então, o que a gente tem aqui? 6 e 8. Lembrando que essa divisão tem que ser números primos, né? Para ser o mínimo múltiplo comum, tem que ser a divisão pelos números primos. Então, vamos lá. 6 e 8, eu posso dividir os dois por 2. Então, 6 dividido para 2 dá 3, 8 dividido para 2 dá 4. Posso dividir por 3, que aí eu vou sumir com esse meu 3 aqui. 3 dividido para 3 é 1. E o 4 não divide para 3, então ele mantém. Posso dividir para 2 de novo. E posso dividir para 2 de novo. Pegando todos esses valores e multiplicando eles, eu vou ter o meu MMC, que é 24. Com esse nosso MMC, eu aplico a fórmula que está bem aqui e aí eu consigo achar a soma das nossas frações. Então, o que eu vou ter? Vou ter o meu MMC dividido pelo meu C, que no caso é 6, vezes o meu A, que no meu caso é 5, mais o meu MMC dividido por D, que no meu caso é 8, vezes o meu B, que no meu caso é 4. E aí eu vou colocar tudo dividindo por 24 também. Fazendo esse cálculo, nós temos 20 mais 12 sobre 24, que é 32 sobre 24. Isso aqui a gente pode simplificar dividindo por 8 em cima e por 8 embaixo, conseguindo assim 4 terços, que é o total da soma dos pedaços de pizza. Podemos ver que é mais de uma pizza inteira que nós temos aqui, porque esse valor de cima é maior do que o valor de baixo. Então, ele meio que passa uma unidade de pizza. Bom, a gente aprendeu a fazer somas e subtrações, porque essa mesma fórmula se aplica para subtrações também, é só trocar esse sinal. Mas como que faríamos multiplicações de frações? A multiplicação de fração é mais fácil ainda, porque não precisa calcular MMC. Por exemplo, utilizando os mesmos valores que nós tínhamos ali, se eu pegar 5 sextos de pizza e multiplicar por 4 oitavos, basta eu multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo, tendo assim, então, 20 sobre 48, que simplificando eu tenho 5 sobre 12. E para a divisão de fração, que vai ser quando eu tiver uma fração sendo dividida por outra fração,
o que vai ser feito vai ser eu multiplicar a minha fração, que está sendo dividida, pelo inverso da minha outra fração. Então, o que eu vou ter? Se eu tenho 5 sobre 6 dividido por 4 sobre 8, eu vou ter 5 sobre 6 vezes 8 sobre 4, que é o inverso da segunda. Que aí eu vou ter 40 sobre 24, que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 5 sobre 3, que vai ser a simplificação desse 40 sobre 24. Lembrando que essa não é a forma normal como as frações vão aparecer para vocês. A forma correta vai ser essa daqui. Eu só coloquei dessa forma para vocês conseguirem visualizar melhor, que é o inverso da segunda aqui e tal. Bom, agora que a gente já sabe somar, subtrair, dividir e multiplicar frações, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios para estar fixando melhor, alguns exercícios mais complexos, com a junção de alguns conteúdos que a gente viu, para estar praticando, né? Porque matemática é prática, igual eu falei para vocês. O que a gente tem aqui é uma multiplicação de fração junto com uma soma de frações. E se vocês lembram bem, isso é uma expressão numérica, e as expressões numéricas elas têm uma ordem para ser resolvidas. Que, se vocês bem lembram, sempre começando pela divisão e multiplicação, dependendo de qual vem primeiro da esquerda para a direita. Depois a soma e subtração, eles têm a mesma prioridade, dependendo de quem vem da esquerda para a direita. Então, pensando nisso, a gente vai começar resolvendo a nossa multiplicação de frações. Então, já que eu vou começar resolvendo a minha multiplicação, eu posso manter esses outros valores aqui, não vou mexer agora, porque eles são soma e subtração. Lembrando, isso aqui, de certa forma, é uma multiplicação. Porque o que está acontecendo aqui? Esse menos que eu tenho aqui de fora, ele representa menos 1. Como se menos 1 estivesse multiplicando todos os valores que estão aqui dentro. E aí está alterando o sinal deles. Mas como 1 é um valor tipo, unitário, a gente deixa só o menos. Mas aqui fora tem menos 1 que está multiplicando todos aqui dentro. Ah, se ele está multiplicando, por que eu não começo por ele? Eu até poderia distribuir esse menos aqui entre os outros valores. Só que eu posso simplesmente manter ele e resolver o que tem dentro dos meus parênteses, que também tem prioridade em cima de divisão, multiplicação, soma e subtração. Você sempre resolve o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, vou estar mantendo meu menos aqui. Vou conservar a minha soma mais o resultado dessa minha multiplicação. 5 vezes 7 é 35. Se vocês lembram bem, multiplicação de fração, multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 7 é 35, 3 vezes 4 12. Percebam que aqui ficou até mais fácil, porque agora eles têm a mesma base, então eu posso simplesmente somar eles. O que eu vou ter? Lembrando sempre do meu menos, eu não posso perder esse menos, eu tenho que levar ele até o final. Menos 2 mais 35, 37, sobre 12, que aí vai estar conservando o que ele está embaixo aqui, porque são iguais, só somo de cima. Se não fossem iguais, eu teria que calcular o MMC. Multiplicando esse menos pelo 37 sobre 12, eu vou simplesmente tirar esses parênteses, que vai ser o resultado da minha fração. E está aí o resultado dessa expressão numérica. Primeiro as multiplicações, depois a soma, e depois eu troco o sinal com esse menos. Eu poderia ter trocado desde o começo, distribuindo, mas eu preferi levar ele até o final. Próximo exemplo, temos duas multiplicações juntas de uma soma. Pela regrinha da expressão numérica, começamos pela multiplicação, pelas duas multiplicações. Vou começar por essa, porque é da esquerda para a direita. E depois eu estou fazendo a soma. Multiplicação de frações. Multiplico os de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 7, 14. 12 vezes 3, 36. Mais 4 vezes 7, 28. 5 vezes 4, 20. Agora basta eu estar somando esses dois valores. Só que como eles estão sobre denominadores diferentes, vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre eles. Calculando meu MMC de 36
e 20, eu vou ter 36 dividido para 2, que vai ser 18. 20 dividido para 2, que vai ser 10. Posso dividir para 2 de novo. Eu vou ter 9. 10 dividido para 2, 5. Aqui eu já não posso mais estar dividindo para 2, eu vou escolher 3. Aqui eu vou ter 3, o 5 não dá para dividir. 3 de novo, 1. E agora 5. E aí acabou o meu MMC. Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Que eu vou ter. Aqui agora basta eu usar a fórmula que eu estava utilizando antes. Pego o meu MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então eu vou ter 180 dividido por 36, que vai ser 5. Então eu vou ter 5 vezes 14. Mais 180 dividido para 20, que dá 9 vezes 28. Calculando essa brincadeira, eu vou ter 5 vezes 14, que vai ser 70, mais 9 vezes 28, que vai ser 252. Tudo isso dividido por 180. O resultado dessa soma 70 mais 252, eu vou ter 322 dividido para 180. Que dá para mim simplificar isso aqui dividindo por 2. Dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo, eu vou ter 161 sobre 90. E está aqui o resultado da minha expressão numérica B. Indo para a nossa C, o que a gente tem aqui pode parecer meio confuso, uma fração sobre outra, mas isso aqui é basicamente um número decimal que eu vou ter aqui em cima, representado por uma fração, sobre outro, sendo dividido por outro valor, que no meu caso aqui é 3. Ah, mas como que eu faço para resolver isso? Qual que eu resolvo primeiro? A de cima ou a de baixo? Bom, você vai tratar as duas como se for, pelo menos a forma que eu vejo sendo mais fácil é tratar as duas como se fosse uma fração. Isso aqui já é uma fração, visivelmente. Como que eu sei que isso aqui é uma fração e não isso aqui? É bem simples, porque na verdade o tracejado desse aqui é maior do que o desse aqui. Não dá para ver muito nitidamente, porque está meio pequeno, mas dá para ver que esse é bem maior que esse aqui. Então, esse número aqui está sobre esse. Dito isso, eu vou tratar os dois valores como se fossem frações e vou fazer um tracejado aqui e colocar o meu 3 sobre 1. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque se eu divido qualquer número por 1, é o próprio número que eu tenho. Então, é meio como se tivesse um 1 invisível. Igual tem um 1 invisível aqui. Também tem um 1 invisível aqui. Bom, e já que eu tenho duas frações, uma dividindo a outra, eu posso simplesmente escrever elas como uma multiplicação de uma vezes o inverso da outra. Então, eu vou ter 5 quartos, que é a minha de cima, vezes 1 sobre 3. Que isso aqui vai ser igual a 5 vezes 1, 5, sobre 4 vezes 3, 12. E está aqui, resolvi a minha divisão de frações. Agora temos aqui um problema um pouquinho mais chatinho de resolver, onde temos frações multiplicadas por outras frações, sobre outras frações, somando, parêntese, menos. Mas vocês vão ver que no final vai ficar até bem simples o negócio. É só tipo mais do mesmo, só seguir a sequência correta que você vai conseguir resolver. Primeiro eu vou estar resolvendo o que está dentro dos parênteses, né? Eu não posso simplesmente somar isso aqui, até porque eu não teria nem por onde começar a somar esse 1 com o que tem aqui dentro. Então, eu vou estar resolvendo o que tem aqui. Primeiro, eu vou resolver essa parte aqui. Depois, eu vou dividir essa fração por essa outra fração, que vai dar aqui embaixo. E depois, eu vou tentar somar as duas. Bom, vou manter o meu 1 menos. Eu
Eu já posso estar escrevendo isso aqui, não vai me atrapalhar em nada eu escrever. Por exemplo, fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Isso aqui é uma fração, isso aqui eu vou representar como se fosse uma fração. Então, eu vou ficar com 3 quartos vezes o inverso da de baixo, né? Então, eu vou ficar com 1 sobre 3, mais 2 terços, aqui eu vou manter, 2 terços, sobre 2 vezes 7, que dá 14, sobre 3 vezes 4, que dá 12. E agora eu tenho uma fração sobre outra. Eu poderia ter escrito tudo já dessa forma aqui. 2 sobre 3 vezes 3 vezes 4 sobre 2 vezes 7. Mas eu preferi fazer mais passo a passo para vocês irem acompanhando. Mas é a mesma coisa. No final eu vou acabar fazendo isso aqui. Então, vou fechar meu parênteses aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 menos, abre parênteses, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Mais 2 terços sobre 14 sobre 12. Então, vou ter 2 sobre 3 vezes 12 sobre 14. Porque é o inverso da segunda. Multiplicando essa brincadeira aqui, eu vou ter 1 menos 3 sobre 12. Por enquanto eu não vou mexer nele, porque eu tenho que resolver a minha multiplicação primeiro, depois a minha soma. Mais 2 vezes 12, 24. Sobre 3 vezes 14, 42. Fecha parênteses. E agora eu posso estar somando essas minhas duas frações com o MMC para estar resolvendo o meu problema. Vou ter que calcular o meu MMC, vou ter 12 e vou ter 42. 12 dividido por 2, 6. 42 dividido por 2, 21. 6 dividido por 2, 3. 21 não divide. 3 dividido por 3 é 1. 21 dividido por 3 é 7. 7 dividido por 7, que também é um número primo, 1. E aqui o meu MMC, que vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, que vai dar 84. Então, vou fazer aquela historinha da minha fórmula, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tudo sobre o meu MMC, e eu vou ter 82. Aqui eu vou ter tudo sobre 84. 84 dividido por 12, eu vou ter 7. 7 vezes 3, que é o meu valor de cima, mais 84 dividido por 42 é 2, vezes 24. Tudo isso vai ser igual a 1 menos 69 sobre 84. Aqui eu posso simplesmente dizer que o meu 1 é uma fração também. Só que se vocês repararem, se eu calcular esse meu MMC entre 1 e 84, o único valor que eu vou estar decompondo no meu MMC é o próprio 84. Então, o meu MMC entre 1 e 84 vai ser o meu 84. Então, se eu pegar 84 e dividir por 1, eu vou ter 84. Vezes 1, eu vou ter 84. Então, 84 sobre 84 menos 69 sobre 84. Aqui eu vou ter 15. 15 sobre 84. E tá aí. Resolvi essa minha fração, essa minha expressão numérica gigantesca. Claro, eu ainda posso simplificar mais esse resultado, dividindo isso aqui por 3 e dividindo isso aqui por 3. E aí eu vou ter, vou colocar aqui embaixo, 5 sobre 28. E esse é o menor resultado que eu posso ter para essa minha fração, né? O mais simplificado, digamos assim.
Bom, saindo um pouco mais da área de frações e entrando na área de potenciação, a potenciação ela serve como uma forma de denotar uma sequência de multiplicações. Por exemplo, eu multiplico esse meu A, que pode ser qualquer valor, um valor constante, ou até mesmo uma variável, N vezes. É uma, duas, três, quatro, cinco, N vezes. E em vez de eu escrever, tipo, um monte de A, todos os A, por exemplo, se fosse 50 vezes eu escrever 50A seguido, eu posso simplesmente escrever o meu A sobre elevado a 50, né? Que seria esse meu Nzinho aqui, que representa o expoente, né? E o A representa a base dele. Então, eu colocaria aqui A sobre 50. Por exemplo, se A fosse 3, eu colocaria 3 sobre 50. E aí eu não preciso escrever um monte de A em sequência. Isso facilita tanto nos cálculos quanto na representação mesmo na hora de escrever. Por que facilita nos cálculos? Porque escrevendo dessa forma eu posso aplicar várias propriedades que seriam mais difíceis de ser vistas na forma expandida do número. Como, por exemplo, o produto de potências. O produto de potências de mesma base é igual à base elevada à soma dos expoentes. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho um A na N vezes um A na M, eu posso simplesmente dizer que eu tenho um A elevado na N mais M. Por exemplo, fazendo como seria fazer na mão, assim, fazendo na raça, tipo, sem usar as propriedades de potência. Eu teria 3 elevado à terceira vezes 3 elevado à quinta. 3 elevado à terceira, pelo que eu disse aqui, é 3 vezes 3 vezes 3. O 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí, vezes 3 elevado na quinta, que seria 3 vezes ele mesmo 5 vezes. Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso eu poderia simplesmente sumir com esses parênteses porque eu estaria multiplicando tudo, né? Então eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, pororó. Que daria, somando isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 na oitava. E usando a propriedade que eu acabei de falar, eu poderia simplesmente fazer 3 na terceira vezes 3 na quinta, que é igual a 3 na quinta mais 3, que é 3 na oitava. Então, usando as propriedades, fica muito mais fácil de fazer meus cálculos e mais rápido também. Outra propriedade muito interessante é o quociente de potências. O quociente de potências de mesma base é igual à base elevada à subtração dos expoentes. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho um A na N dividido por um A na M, eu posso dizer que eu tenho um A na N menos M. Então, seria o número de vezes que esse A está sendo elevado menos o número de vezes que esse A está sendo elevado. Então, se eu tenho 3 na quinta dividido por 3 na terceira, eu posso dizer simplesmente que eu tenho 3 na quinta menos 3, que seria 3 ao quadrado. Meio que explicando como que essa regra se aplica, porque eu não coloquei nos slides, seria como se eu tivesse 3 na quinta, seria o 3 multiplicado 3 vezes, né? 3, 4, 5, dividido por 3 na terceira, 1, 2, 3. Como está tudo multiplicando, eu posso simplesmente cortar esses meus 3 com esses meus 3 aqui. E aí me sobraria só esse 3 vezes 3, que seria o meu 3 ao quadrado. Então é por isso que essa propriedade funciona. Agora, a potência de potências. A potência de potências é igual à base elevada ao produto dos expoentes. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho uma potência, que seria um A na N, e eu elevo ele novamente a um outro expoente, um expoente M, é o mesmo que eu dizer que eu tenho A na N vezes M, multiplicado os meus dois expoentes. Por exemplo, 3 na quinta elevado ao cubo é igual a 3 na quinta vezes 3, que é igual a 3 elevado a 15, que seria o resultado do meu produto de 5 vezes 3. Que se vocês pararem para pensar um pouquinho, faz muito sentido,
Porque seria como se eu estivesse pegando esse meu valor e multiplicando ele várias vezes. Então, meio que se eu expandisse isso aqui, eu ia ter 5, 3 para cá, 5, 3 para cá, 5, 3 para cá. E o total da soma dos meus 3 seriam 15. Então, vocês veem que essas propriedades, elas facilitam muito os nossos cálculos. Outra propriedade muito utilizada é a potência de frações. A potência de uma fração é igual aos dois termos da fração elevado ao expoente. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho um a sobre b elevado na m, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho um a na m sobre b na m. Então, por exemplo, usando as propriedades, se eu tenho 3 quartos elevado na quinta, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 3 elevado na quinta sobre 4 elevado na quinta. Essa propriedade é muito útil, por quê? Porque se eu não tivesse ela, eu teria que, para mim ter um valor, né, propriamente dito, eu teria que dividir essa minha fração, me dando provavelmente um número decimal, e esse número decimal multiplicaria por outro número decimal, que aí ia crescer muito as casas dele, e ele ia se tornar um número muito grande, e eu poderia ou escrever um número muito grande ou perder precisão não escrevendo um número muito grande. Então, ela é muito utilizada para você conseguir manter as frações. Outras propriedades que nós temos são o nosso a na menos n, que é igual a 1 sobre a na n, que cai naquela mesma coisa de, por exemplo, antes eu tinha minha subtração, que seria, tenho um a aqui, vezes um a aqui, vezes um a aqui, dividido por um a aqui. Então, o que eu faria? Faria a na terceira menos 1. Só que se eu não tenho nenhum a aqui em cima, o que eu teria? 1 sobre a. Que utilizando essa mesma propriedade aqui, eu teria a na menos n. Claro, se tivesse um n aqui, né? No caso vai ficar só a na menos 1. E a mais interessante de mostrar o porquê dela existir, que na minha opinião, né, que é o a na zero. Que é meio que, digamos que eu tenho a na zero. A na zero é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho a na 1 menos 1. A na 1 menos 1 é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho a sobre a. Porque isso aqui eu posso separar, né, em a na 1 vezes a na menos 1. E aí, utilizando essa propriedade aqui, eu chego nisso aqui. Claro, eu fiz direto aqui, mas tanto faz. E a dividido por a é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 3 dividido por 3. São valores constantes divididos por ele mesmo. E todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Logo, eu chego à conclusão de que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, essa propriedade aqui é bem legal e vocês usam demais. A melhor coisa é quando você está fazendo um PVI, ele te dá T0 e aí você coloca lá 1 e aí resolveu a tua vida. Então, essa propriedade aqui vocês vão ver demais. Agora, vamos resolver alguns exercícios. Por exemplo, 5 sobre 3. Como eu já vi, 5 sobre 3 é a mesma coisa. Claro, o ideal da potenciação é você não fazer essa forma estendida. Você só joga na calculadora lá 5 sobre 3. Mas aqui eu vou mostrar para demonstrar como que a potência funciona. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 5 ao cubo é igual a 125. 3 na menos 2 é a mesma coisa que eu dizer que 3 na menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado. De acordo com essa propriedade aqui. Todo número elevado a um número negativo é igual a 1 sobre o número. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1 sobre 9. E aí eu vou ter a minha fração. Aqui eu poderia dividir, mas aí vai dar um número decimal. Aqui, menos 4 elevado na menos 2. É quase a mesma coisa do que eu tinha aqui em cima, só com a diferença de que, se vocês repararem, esse menos do 4 também está sendo englobado na minha potência.
Então, quando eu aplicar a minha propriedade, o menos vai ter que ir junto. Então, o que eu vou ter? 1 sobre menos 4 elevado ao quadrado. Por que é importante levar o menos? Porque esse menos, quando eu elevar esse menos 4 ao quadrado, ele vai sumir. Porque eu vou ter menos 4 vezes menos 4. E aqui, se vocês repararem, eu tenho menos vezes menos, que é igual a mais. Menos vezes menos é igual a mais. Então, eu vou estar alterando o sinal dessa minha fração. Então, eu vou ter 1 sobre 16 positivo, né? Já que esse menos sumiu por causa da minha potência ao quadrado. Então, eu já posso reparar que todo número elevado ao quadrado é positivo. Se o menos estiver englobado na minha potência, né? Claro, se tivesse um menos aqui fora, aí já não seria, porque aí seria menos 4 ao quadrado. Esse menos não está dentro da minha potência, então eu teria menos 16. E aí eu teria menos 16. Aqui nesse exemplo, eu tenho uma potência de potências e um valor negativo elevado a uma potência. Então, eu vou começar resolvendo pelos valores que estão mais afora. Poderia começar pelo de dentro, mas eu acho que é mais simples eu simplesmente resolver isso aqui com a minha propriedade. Então, o que eu vou ter? Vou manter esse meu menos 2 aqui e vou utilizar a potência de potências. Então, eu vou estar multiplicando esse meu 3 pelo meu 2, que eu vou ter 6. Então, eu vou ficar com menos 2 na sexta. Já que o meu menos está sendo englobado pela minha potência, ele também vai ser multiplicado. Então, menos 2 na sexta vai ser igual a 64. Agora, uma potência de frações. Pela minha propriedade, eu posso estar distribuindo esse meu menos 4 aqui para dentro das minhas frações. Então, eu vou estar conservando esse meu menos, não vou estar mexendo com ele agora. Vou estar distribuindo a minha potência pela minha fração. Aqui vai ficar 3 sobre menos 4. E agora eu vou ter que resolver esse meu expoente negativo. Como que eu vou fazer ele? Utilizando a minha propriedade do expoente negativo. Só que perceba, agora eu tenho um expoente negativo embaixo. Então, a minha propriedade vai jogar esse meu 3 para cima e o meu 2 para baixo, já que ele já está embaixo aqui. Quando eu tenho um menos nele, ele vai para cima. Então, vou ficar com menos 3 na quarta sobre 2 na quarta. E isso vai ser igual a menos 81 sobre 16. E está aí resolvido o meu problema. Esse meu menos aqui vai estar entrando aqui, né? Claro, né? Mesma coisa. É só eu apagar esse meus parênteses. Mas fica absolutamente a mesma coisa. Então tá aí. É uma revisãozinha rápida de potenciação. Entrando agora mais no assunto de produtos notáveis. Produtos notáveis são basicamente multiplicações, né? Como o próprio nome já diz. Produtos de polinômios. Então meio que pegaram assim, esses polinômios aqui se multiplicam toda hora, então vamos criar uma regrinha para eles. Vocês vão entender um pouco melhor quando eu mostrar. Eles também têm propriedades que facilitam, né, na hora do cálculo. Como, por exemplo, o quadrado da soma de dois termos. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho uma soma de dois termos, então A mais B, e eu quero levar eles ao quadrado. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter A mais B vezes A mais B. Normalmente, o que eu faria? Eu multiplicaria o meu A pelo meu A, depois o meu A pelo meu B, depois o meu B pelo meu A e depois o meu B pelo meu B. Só que tudo isso daria muito trabalho, porque cai toda naquela questão do chuveirinho, não sei o quê. Quando esse é um produto que aparece toda hora, então vale a pena eu decorar a regrinha dele, que é A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Ou então, como muita gente fala,
o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui é muito legal ver a representação geométrica dessa brincadeira aqui. Então, o que eu teria? 1A vezes 1A e 1B, né? A soma dos dois. E quando eu elevo ele ao quadrado, eu vou ter, né, um quadrado, como o próprio nome já diz, onde o A está representado aqui, ó, dois tamanhozinhos de A, dois tamanhozinhos de A, então é um vezes o outro, mais 1B, perdão, ó. Esse aqui é o tamanho de B, esse aqui é o tamanho de A, esse aqui é o tamanho de B, esse aqui é o tamanho de A, então 2 vezes A vezes B, mais o meu Bzinho ao quadrado, e aí representando o meu quadrado. É bem legal essa imagenzinha aqui. Então, a primeira propriedade do quadrado da soma de dois termos. A segunda é o quadrado da diferença dos dois termos, que é a subtração, né? Quando eu tenho uma subtração entre dois termos. Então, se eu tiver A menos B ao quadrado, eu vou ter A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Também tem a representação geométrica aqui. E o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma soma, o produto de uma soma vezes... Não, uma soma vezes uma subtração. Então, nesse caso, eu só vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui eu tenho alguns exercícios para a gente estar resolvendo. Então, de primeiro aqui, x mais 5. Então, eu posso simplesmente utilizar a minha primeira propriedade, que é o quadrado da soma. Então, eu vou ter a ao quadrado, que vai ser meu primeiro termo, vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes o meu x, que é o meu a, vezes o meu b, que é o meu 5. Então, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes o meu x, mais o meu 5 ao quadrado, que vai ser 25. Então, não tive que fazer todo aquele chuveirinho para estar resolvendo o meu problema. Segundo, o quadrado da diferença. Então, vou estar utilizando essa fórmulazinha aqui. Vou ter A é o meu x, então, x ao quadrado menos 2 vezes o meu A, que é o meu x, vezes o meu 7, que é o meu B, mais o meu B ao quadrado, que vai ser o meu 7. E tá aí. C. Aqui já cai no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu vou ter que utilizar essa regrinha aqui, que é bem menor que as outras, onde eu vou ter só o meu A, que é o meu x ao quadrado, menos o meu B, que é o meu 3 ao quadrado, no caso. Lembrando, o que está ao quadrado é só o meu 3, então não vai colocar o menos aqui ao quadrado, senão vai estar alterando a fórmula. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado. Aqui não é bem um produto notável, mas é bem legal perceber que o que eu fiz aqui foi colocar esse meu x em evidência, né? Porque isso aqui está apenas com um x em evidência. Então, eu posso distribuir esse meu x aqui dentro e eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x. E aí, bem simplesinho também. Então, produtos notáveis são esses produtos que estão aparecendo toda hora e vale a pena decorar essas 3 regrinhas aqui para facilitar a vida de vocês. Eles também são muito úteis na parte de racionalização, que a gente vai ver agora em radiciação. Que radiciação é basicamente o oposto da minha potência que eu tinha antes. Então, antes eu tinha um número que era multiplicado várias vezes e eu queria saber o resultado dessa multiplicação. Agora, o que eu quero saber é um número que, multiplicado pelo número de vezes que eu tenho aqui, vai dar o meu valor. Então, eu quero saber, por exemplo, a raiz desse meu A. É mais fácil explicar com um exemplo. Por exemplo, esse meu A é 4.
E isso é a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada do meu A? Então eu quero saber um número que, se eu multiplicar por ele mesmo 2 vezes, eu vou chegar no meu 4. Então isso é 2, porque se eu pegar o meu 2, fizer 2 vezes 2, que seria A ao quadrado, eu teria 4. Agora, por exemplo, se eu tivesse 8 aqui, e aqui tivesse ao cubo, também seria 2. Por quê? Porque se eu pegar esse meu 2 e multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que seria 2 multiplicado por 2 3 vezes, porque é o valor que eu tenho aqui, que é a raiz cúbica, eu vou ter 8. Então a raiz cúbica do meu 8 é 2. Essa é a propriedade inversa da minha potenciação. Então, assim como, por exemplo, eu tenho uma igualdade, eu sei que não é legal usar esse bagulho de joga para cá, joga para lá, mas se eu tenho uma multiplicação aqui e passa para cá dividindo, se eu tenho uma potência aqui, quando eu passo para o outro lado, ele vira uma raiz. Então, são propriedades inversas uma da outra. E assim como a potência, a minha radiciação também tem algumas propriedades. E elas são: a raiz de uma raiz, você pode simplesmente, ao invés de tirar essa raiz e depois essa raiz, você pode simplesmente multiplicar os nossos dois índices e assim resolver de uma forma muito mais fácil, né? Simplesmente já resolver diretamente no que eu queria, que era esse meu m vezes esse meu n. Assim como eu tinha na propriedade de potência. Quando eu tinha uma potência de uma potência, eu podia multiplicar, né, os índices e aí calcular diretamente. Então, aqui um exemplo, né, da raiz quinta da raiz cúbica de 2. Posso simplesmente tirar a raiz de 15 de 2. Outra regra importante da nossa radiciação é que, se, por exemplo, eu tenho que tirar a raiz de uma potência, na raiz na n de uma potência na m, eu posso simplesmente dividir os dois valores, por exemplo, aqui vai ficar mais fácil de entender, dividir eles por uma constante em que eles sejam divisíveis, claro, e aí simplificar a minha raiz, como por exemplo eu tenho aqui, raiz com índice 10 de a elevado na quinta. O que eu vou ter? Posso simplesmente dividir essa minha potência por 5 e essa minha raiz por 5. E aí aqui vai ficar a raiz quadrada e a minha potência vai sumir, vai ficar só o meu A. E vai ficar mais fácil de resolver do que ter que calcular essa potência, depois essa raiz. Fica bem mais simples fazer dessa forma. Outra propriedade interessante, inclusive importante de ressaltar, é o produto das raízes. Então, o que acontece? Se eu tenho uma raiz de A na n vezes raiz de B com índice n também, eu posso juntar os dois na mesma raiz. Quando se eu tiver uma raiz, por exemplo, a raiz com índice n de A vezes B, eu posso separar os dois. Por que eu digo que tem que prestar muita atenção nessa propriedade? Porque acontece muito erro de você ter uma raiz de A mais B e a gente vê muito pessoas fazendo, eu posso fazer aqui A mais raiz de B. Isso não existe, isso aqui não é verdadeiro, essa igualdade aqui. A única coisa que você pode separar é quando são produtos. Quando são produtos, você pode separar em dois. Quando são soma e subtração, não pode separar. Então prestem muita atenção nisso. Tanto quanto facilita a vida de vocês, pode fazer vocês errarem. Mas é bem visível, assim. Ver que não é uma soma, só prestar atenção. Quando for multiplicação, pode separar. Quando for soma e subtração, não. Então, um exemplo prático aqui, né? Raiz com índice 5 de 20, eu posso simplesmente separar em 5 e em 4. Essa propriedade aqui também é bem legal, mas para quem tem um olho atento, vai ver que é a mesma coisa dessa propriedade aqui de cima, onde eu simplesmente posso substituir minha raiz
de A no índice n por A elevado na 1 sobre n. Por quê? Porque é como se eu tivesse usado essa propriedade aqui dividido por n. Então aqui ficaria 1 e aqui ficaria 1, né, que era o que tinha antes, dividido por n. Então se eu tenho raiz quadrada de 5 igual a 5, se eu tenho raiz quadrada de 5, eu posso simplesmente dividir isso aqui por 2, dividir esse 1 que tem aqui por 2. E aí eu fico com 5 elevado a 1 sobre 2. Bom, aqui utilizando essa nossa propriedade, nessa nossa terceira propriedade, eu posso estar juntando esses nossos dois valores em uma raiz só. Então, o que eu vou ter? Raiz à terceira de 4 vezes 2, que vai ser igual. Então, a raiz no índice 3 de 20. Outro exemplo muito legal aqui para a gente ver é essa divisão de raízes, né? Como a gente tem uma fração de raízes no caso, né? Aqui, qual vai ser a estratégia? Tem várias formas de eu estar resolvendo isso aqui, mas a estratégia que eu vou estar seguindo vai ser eu estar dividindo essa nossa raiz aqui em duas. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer raiz à terceira, porque 6 é igual a 2 vezes 3, então eu vou estar separando isso aqui em 4 vezes raiz. 4 não, perdão, aqui dentro é 2. E aqui fora é 3. E aqui é 4. Sobre raiz à quarta de 3. Vezes, né, essa minha outra raiz aqui, raiz na sexta de 2. Aqui agora eu vou poder estar cortando essa minha raiz com essa minha raiz. Que vai me sobrar só raiz na quarta de 2 vezes raiz na sexta de 2. Só que dá para me simplificar mais ainda esse meu resultado, né? Como que eu vou fazer isso? Primeiro não posso estar juntando os dois com essa mesma propriedade que eu utilizei aqui, porque eles estão em índices diferentes. Então eu vou tentar transformar eles no mesmo índice. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso utilizando essa minha propriedade aqui, onde eu posso estar dividindo, até mesmo multiplicando os meus índices. Então, uma forma que eu consigo ver de achar um índice que eu consiga estar multiplicando aqui pelos dois e que eu consiga estar multiplicando esses valores e vai dar no mesmo, sim, é eu simplesmente calcular o MMC entre os dois, entre 4 e 6. Então, eu posso fazer isso, dividido por 2 eu vou ter 2, dividido por 2 eu vou ter 1, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 3, e aqui 1. Aqui 1. E aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então eu sei que um índice que eu consigo encaixar aqui nos dois é 12. Procurando isso, eu vou fazer o quê? Vou estar multiplicando esse meu 4 por um valor que vai dar 12, que eu consigo ver que é 3, né? 4 vezes 3, 12. Então, eu vou estar colocando 12 aqui. Opa, coloquei 16. 12. E vou estar multiplicando também no índice do meu 2 aqui, né? 1 vezes 3. Vezes raiz de 12, né? Porque eu vou transformar esse meu índice aqui em 12. De 2, que era elevado na 1, vezes um número que vezes 6 dá 12, vai ser 2. Então, isso aqui eu vou ter raiz de 12. Agora, eles estão na mesma base, eu posso juntar eles. Eles estão no mesmo índice. Então, eu vou ter 2 na terceira vezes 2 ao quadrado. Isso aqui, multiplicando tudo, eu vou ter raiz com índice 12 de 2 na quinta. E aí sim, é o resultado mais simplificado que eu consigo chegar. Bom, outro exercício muito legal de se resolver é esse aqui. Por quê? Porque esse aqui vai cair num problema de racionalização, né? Onde eu vou ter uma raiz embaixo e eu não vou poder, né, por convenções, eu não vou poder estar deixando essa raiz embaixo. Então, o que eu vou ter aqui? Primeiro eu posso simplificar essa minha raiz aqui, onde eu tenho uma raiz com índice 4, eu vou simplesmente substituir
essa brincadeira por raiz de 6. Bom, eu resolvi, de certa forma, minha raiz, porque se eu dividisse aqui, eu ia ter um número decimal, né? Então, essa aqui seria, digamos, a forma mais simplificada. Só que eu tenho uma raiz embaixo, e isso não é o ideal para mim. O ideal é que essa raiz fique ou em cima ou ela nem exista. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou estar multiplicando essa minha fração por raiz de 6 em cima e por raiz de 6 embaixo. Porque se eu multiplico em cima e multiplico embaixo, eu não fiz nada. Assim como se eu divido em cima e divido embaixo, eu não fiz nada. Fica a mesma coisa. Então, o que eu vou ter? Em cima, né, eu vou ter 6 raiz de 6 dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 é o meu próprio 6. Por quê? Porque a raiz quadrada de 6 é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 6. Então, se eu estou multiplicando um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 6, por ele mesmo, eu tenho o próprio 6. E aí, eu racionalizei, né? Resolvi o meu problema. Tirei a minha raiz de baixo. Então, o que eu posso fazer agora também? Posso cortar esse meu 6 aqui, esse meu 6 aqui, e vou ter simplesmente raiz de 6, que vai ser o resultado desse meu problema aqui. E aí sim, tá resolvido. Tem uma raiz em cima e nada no meu denominador, que é o ideal, excelente. Outro problema de racionalização é esse aqui, onde eu tenho uma soma embaixo, né? Inclusive por isso que eu dei esse conteúdo depois de produtos notáveis, porque aqui se utiliza produtos notáveis. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma soma aqui embaixo e eu vou estar querendo resolver essa minha raiz. Eu não vou poder estar utilizando a mesma técnica que eu utilizei antes, porque antes eu tinha, por exemplo, se eu multiplicasse por raiz de 5 aqui, eu ia ter o meu 5 aqui, que ia resolver essa minha raiz, só que eu ia ter mais 1 sobre raiz de 5. E aí não resolvi, porque eu continuo com uma raiz embaixo, né? Então o que eu vou estar fazendo? Vou estar utilizando meus produtos notáveis para multiplicar essa soma de uma forma que eu consiga não deixar raiz nenhuma embaixo. Como que eu vou fazer isso? Utilizando deixa eu até ver o nome direitinho aqui. O quadrado da diferença. Não, o produto da soma pela diferença de dois termos, onde eu tenho A mais B vezes A menos B. E aí eu vou ter os dois valores embaixo ao quadrado, então não tem chance de me sobrar nenhuma raiz aqui. Então, vou estar fazendo isso. Eu já tenho a soma aqui, falta só a diferença. Então, vou multiplicar em cima pela diferença. Raiz de 5 menos 1 e raiz de 5 menos 1. Onde isso aqui vai ser igual a 7 vezes raiz de 5. Eu vou ter 7 raiz de 5 menos 7 vezes 1, que vai ser menos 7. Sobre... Aqui eu sou o produto da soma pela diferença, eu vou ter, né, como os produtos notáveis dizem, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, raiz de 5 ao quadrado é o meu próprio 5, menos o meu segundo ao quadrado vai ser 1. Então, resolvi o meu problema, subi a minha raiz para cima e embaixo não tem nada. Então, vou ficar com 7 raiz de 5 menos 7 sobre 4. E está aí, resolvido minha radiciação. Então lembrem, gente, às vezes como esse próprio exemplo aqui diz, ficava 6 raiz de 6, mas aí depois subia para cá, ficava só raiz de 6. Então esse tipo de coisa acontece muito em radiciação, vocês têm que ficar espertos com esse tipo de coisa. Então são muitas propriedades, sempre que vocês encontrarem, um número... vocês chegaram no seu resultado, deu os mesmos valores, só que em posições diferentes. Tenta mexer nas propriedades ali que vocês vão entender. Talvez esteja certo o resultado de vocês, só está escrito de uma forma diferente com outra propriedade. Mas na dúvida, sempre faz o que eu falei. Deixa a raiz em cima, não deixa a raiz nenhuma embaixo, que aí normalmente vai ser o melhor resultado possível. Bom, agora entrando no conteúdo de intervalos numéricos. O que é intervalos numéricos? Intervalos numéricos são... representações de intervalos de valores. Por exemplo,
Ah, eu tenho uma função que ela só funciona de -3 a -3. Então, para isso, para representar a área de funcionamento dela, eu vou ter um intervalo numérico, que pode ser expresso dessa forma ou dessa forma, geometricamente, no caso, né? Só que aí temos algumas variâncias para isso. Por exemplo, o -3 desse meu intervalo, ele entra? Essa minha função, ela entra no meu -3? Não, não entra. Então, ela é um intervalo aberto de -3. Ah, o meu 3 ele entra? Não, também não entra. Não pode chegar até 3, senão a função não funciona mais. Então, ele também é aberto em 3. Então, ele é um intervalo aberto em -3 até 3. O que isso quer dizer? Que ele tem que ser maior que -3 e menor que 3. Não pode chegar até 3. E o que seria se pudesse chegar, por exemplo? Aí eu teria um intervalo fechado, como eu tenho aqui na minha B. Que, eu tenho uma função que funciona de 1 até 3. Então, eu tenho um intervalo fechado em 1 e fechado em 3. Né? Então, um intervalo que ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Né? Isso seria um intervalo fechado. E aí eu posso mesclar os dois, por exemplo, dizer que ele é fechado em 2 e aberto em 4, ou é aberto em 1 e fechado em 3. Então eu posso misturar os dois. Ele tem que ser maior que 1, mas ele pode ser menor ou igual a 3. Né? Então aí eu estou mesclando os dois intervalos. Isso aqui é bem importante na parte de limite que vocês vão estar estudando já bem no comecinho do conteúdo. Então, esse é um conteúdo bem importante. Tem bastante material também na apostila sobre ele, assim como todos os outros conteúdos que a gente viu hoje. E por hoje é só, pessoal. O que eu queria passar para vocês era mais isso. Tem alguns conteúdos que estão programados para o dia de hoje que não foram vistos aqui em aula, mas são bem simples, tem bastante material. E vocês podem deixar qualquer dúvida no fórum que eu vou estar respondendo vocês. Façam os quizzes para ganhar certificado e façam a lista, que é muito importante vocês fazerem a lista para revisar o conteúdo que talvez vocês já saibam e praticar e ter maestria nesse conteúdo. E ter um cálculo fácil, né? Porque o objetivo aqui é preparar vocês para ter um cálculo fácil, passar de primeira sem pegar exame nem nada. Bons estudos para vocês e falou!